O objetivo desse vídeo é entender como funciona os cadastros de departamento, setor e processo. Para isso nós vamos utilizar o negócio industrial demo e nós vamos utilizar os exemplos que a gente tem dentro desse banco. Então vamos acessar esse banco de dados. Vamos abrir o módulo de equipamentos. Então aqui nós temos as telas de departamento, setor, processo e célula. Na verdade, esses campos, departamento, setor, processos e células, eles podem ter outros nomes, não necessariamente sendo chamados de departamentos, setores, processos e células. Por exemplo, se eu sou uma empresa que faz atendimento a clientes, né, eu sou uma empresa de manutenção terceirizada, eu posso chamar departamento de cliente, setor de unidade do cliente, né, processo de andar, talvez, dessa unidade, e eu talvez não precise utilizar o campo de célula, tá? Ou seja, eu pego os campos do Sigma e eu traduzo eles para a linguagem que eu já utilizo. É claro que para fazer isso eu preciso entender para que e como funcionam esses campos. Então, nesse banco de dados, nós temos como exemplo os departamentos administrativo, industrial, logística e de produção, né? Para entender a estrutura e a relação entre esses quatro campos, nós vamos abrir esse raio aqui e vamos clicar na opção macroestrutural. Clico em desagrupar e aqui eu vejo essa empresa de exemplo, né, aberta em seus departamentos, departamento administrativo, departamento industrial, setores, processos, né? Aqui eu vejo que esse banco de dados de demonstração não está utilizando o campo de célula. Bom, então o campo de departamento na verdade é um cadastro simples que ele vai ter código e descrição e também tem possibilidade de indicação de outras informações. O que na verdade importa e interessa quando a gente está cadastrando é entender que um departamento ele pode ter diversos setores. Esses setores podem ter diversos processos, os processos podem ser diversas células, né? E assim a máquina ela pode se situar dentro de uma célula. Por exemplo, se uma empresa agora fosse dividida em apenas dois níveis, né? Vamos dizer que eu tenha a seguinte definição: eu tenho meus clientes e eu tenho unidades desses clientes. É isso que me interessa para dividir os meus clientes no ponto de vista organizacional. Então, o que eu faço? Eu chamo o departamento de clientes, né, e eu cadastro meus clientes dentro dessa tela. E aí eu cadastro as unidades de cada cliente dentro da tela de setor. Bom, por que é importante a gente entender bem e definir bem, desde o início, essa divisão aqui? Quando eu gerar uma ordem de serviço, eu vou indicar, por exemplo, nessa ordem de serviço, qual é a máquina na qual eu estou realizando o meu serviço. Essa máquina ela vai estar vinculada a uma série de campos aqui. Por exemplo, ela vai estar vinculada num setor, num departamento, num processo, né? E aí essa OS ela vai saber qual é o departamento, qual é o setor dessa OS de acordo com a máquina. Então, quando eu cadastro, o que eu faço? A gente faz um desenho, faz um rascunho no papel, dividindo a empresa, né? E a gente define, tem o departamento tal, tal e tal. Dentro desse departamento, quais setores? Tem esse, esse e esse. E a gente define códigos para esses departamentos e setores que lembrem eles, né? Depois disso, a gente faz o cadastro e é isso. Então, tem duas formas de realizar esse cadastro. Uma forma é dentro dessa própria tela, né? Eu posso clicar aqui, por exemplo, em departamento, clicar em inserir departamento. Eu defino um código para ele, por exemplo, é o meu cliente ABC. Né? Descrição, cliente ABC. Eu clico em salvar. E ele já apareceu lá embaixo. Eu posso adicionar vários setores dentro desse cliente ABC. Por exemplo, eu vou inserir um setor, unidade. Eu vou usar um código aqui estruturado. Né? ABC, por exemplo, traço RJ. Eles têm uma unidade no Rio de Janeiro. Unidade Rio de Janeiro. Eu posso ter outro setor aqui dentro. ABC-SP, unidade São Paulo. Clico em salvar.
Então aqui eu fiz o cadastro simples, né? Depois que eu defini e decidi quais são as correspondências de níveis, né? Ou seja, departamento no Sigma, na nossa empresa, na nossa realidade, se corresponde a o quê? A minha divisão, ao que a gente chama de unidade? É em relação à unidade, então ok. E dali para frente eu vou fazendo minhas correspondências e vou cadastrando dentro do sistema. Esse é um cadastramento mais simples que pode ser feito em relação ao departamento e aos setores. Tem alguns ramos de empresa que podem ter um cadastramento um pouco mais completo, né? E existem alguns campos específicos para isso. Por exemplo, em alguns ramos da indústria é interessante a gente definir quantas horas são trabalhadas por dia naquela indústria, naquele departamento, quantos dias são trabalhados no mês, né? E a gente vai ter um total de horas, né, se eu multiplicar um pelo outro. Ok. E aí eu posso definir com base nessas horas que eu trabalharia qual é o meu percentual de meta de manutenção para aquele departamento. Por exemplo, eu posso dizer que é 3%, né, de indisponibilidade, né? Ou seja, 3% dessas 120 horas vai dar esse número aqui de horas. E eu também posso fazer a mesma coisa para o faturamento, né? Definir qual o percentual do faturamento total vai para a manutenção daquele departamento, né? E chegar aqui numa meta de custo de manutenção. É um registro interessante para alguns setores, alguns casos. Além disso, nessa tela, a gente tem outros campos, outras informações interessantes, como, por exemplo, o número de OS pendentes que eu tenho dentro desse departamento aqui, nesse momento. Então, aqui eu tenho 38 OS pendentes. Aqui a gente também tem a aba de links. Por exemplo, eu consigo ver quais são as máquinas que eu tenho dentro desse departamento, quais são os tags, quais são os equipamentos e também outras informações. O cadastro nessa tela também é simples. Para cadastrar um departamento aqui, eu digito o código dele, que eu quero, né? Por exemplo, se eu digitar um código que já existe, o sistema vai me mostrar esse código em verde. E se eu digitar um código que não existe, por exemplo, PRO, não existe ainda, ele vai ficar em vermelho. Pressiono Enter e na descrição eu descrevo aquele departamento. Por exemplo, departamento de produção. Essas são as únicas informações que são requisitadas pelo sistema para cadastrar um departamento. Eu clico em salvar e aquele departamento foi salvo. Quando eu for cadastrar um setor, né, esse setor eu vou também definir para ele um código. Por exemplo, eu vou definir um código de um setor de corte, na verdade já tem. Vamos ver um ACB de acabamento, né? E aqui eu vou definir setor de acabamento. E aqui eu vou definir qual é o departamento no qual esse setor está inserido. Por exemplo, o departamento PRO. Definir que é o departamento PRO, clico em salvar, está salvo aquele meu setor.